Hora de falar de esporte. E hoje à noite tem lançamento de um curta-metragem que vai ser especial para quem viveu uma das histórias mais marcantes do futebol do Alto Vale. E para quem não teve a oportunidade de estar nas arquibancadas do Alfredão, nos momentos mais históricos do esporte de Rio do Sul, que também vai poder ter uma ideia do que o Juventus representou para toda a região. No peito, na raça. O nome do curta-metragem já remete ao que foi preciso para um time do interior se destacar em meio aos grandes do futebol catarinense. Raça, amor, entrega não faltaram naquele time que ficou na história. Tanto já foi dito sobre ele, afinal, ainda hoje os feitos daquela época despertam emoções e curiosidade. Dessa vez, virou filme. Os irmãos Camila e Alexandre são os responsáveis pelo projeto. Foi uma ideia conjunta entre eu e meu irmão, Alexandre Manuel, que é também o diretor do filme. A gente teve essa ideia para querer justamente documentar essa história do Juventus, que é uma história muito bonita, muito importante para a história de Rio do Sul, que mexe com o emocional não só dos jogadores, mas dos torcedores e também com toda a comunidade rio-sulense. Eu tive o privilégio de ser aluno do professor Pedrão, que foi zagueiro do Juventus nos anos 70, né? Fui aluno dele no Paulo Zimmermann. E lá eu conheci essa história e sempre fui muito encantado com ela, porque eu também sempre gostei muito de futebol. E aí, ao longo dos anos, o tempo passou, comecei a trabalhar com cinema, com audiovisual, e daí surgiu essa vontade, né, junto da iniciativa da Camila também, a nossa produtora, de contar essa história, o que é um capítulo muito importante da história do esporte rio-sulense, né, para a cidade. Foram meses de trabalho entre captação, pesquisa e produção do filme. Então, o trabalho do diretor, na verdade, é um trabalho de escolher uma abordagem, né, para a história que se quer contar e fazer com que toda a equipe esteja mesmo que na mesma página, assim, sabe? Então é um trabalho que exige muito diálogo, porque o cinema ele se constrói muito coletivamente, então bastante conversa com a equipe, com a cabeça, né, de outras áreas, diretor de foto, trilha sonora, desenho de som, todas essas questões. Então foi um trabalho muito conversado, mas como estava todo mundo bem alinhado, foi um processo, apesar de longo e difícil, foi bem prazeroso. É interessante porque como a gente entrevistou bastante pessoas assim, né, já mais de idade, e são pessoas que não têm tanta rede social, então a gente teve que ir atrás delas, na casa delas, né, e buscar e fazer essa comunicação. Então foi algo bem trabalhoso, mas assim muito gratificante, né, porque deu um resultado muito bacana. É muito importante documentar essa história, a gente vê para os jogadores isso é muito legal, né, eles ficam muito emocionados. Juventus Atlético Clube. Ao longo das décadas de 60 e 80, esse time foi o orgulho de uma cidade. No curta, jogadores e tantos personagens que fizeram parte dessa história falam sobre o auge. Os dois vice-campeonatos, em 1973 e em 1976. Para reviver a emoção que foi tudo aquilo, como o trailer oficial já adianta. A ideia é que, através do filme, a gente consiga passar para a comunidade rio-sulense de hoje em dia a importância que o Juventus teve e como ele contribuía para a comunidade da cidade inteira, né? O Juventus, ele ainda hoje suscita muitas memórias, mas a gente sabe que, conforme o tempo passa, algumas coisas podem ficar esquecidas, né? Então a ideia é justamente que o documentário venha para reforçar a importância que esse time teve e mostrar como a comunidade se unia ao redor do time. O lançamento oficial do curta-metragem acontece na noite de hoje aqui no Teatro Domingos Venturini, na Fundação Cultural de Rio do Sul. O evento começa às 19h30 com entrada gratuita e é aberto ao público. As 5 pessoas responsáveis por dirigir o filme, ex-jogadores e, claro, admiradores do clube estarão presentes nesse evento. Depois da exibição vai ter um bate-papo com o público.